Graça e paz, irmão, boa noite, sejam bem-vindos aí, pode sentar um pouco. Os irmãos aí do louvor, foi uma bênção, e vocês são o melhor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Feliz por estar hoje aqui, irmãos, aleluia. Expectativa é bênção, hoje é um dia de glorificar, de bendizer ao Senhor, de aprender mais a sua palavra, amém? Nós vamos continuar dando início ao tema, do mês, que são doutrinas básicas, naquilo que nós cremos, o que a palavra diz a esse respeito. É um tema que já passou ali em janeiro, com esse tema, já desde o finalzinho de dezembro ali já viemos trabalhando com esse tema. Irmãos, por que é tão importante? Porque são essenciais, são rudimentos, são alicerces para a nossa caminhada. Por isso que às vezes até pode parecer um pouco repetitivo, mas Paulo falava, que ele não tinha constrangimento de repetir as mesmas coisas, porque era segurança para nós. E mais uma vez nós vamos abrir ali em Hebreus capítulo 6, de 1 ao 3. Aleluia. Hebreus capítulo 6, de 1 a 3, vocês acharam? Amém. Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Amém? Irmãos, veja que ele compara, Paulo vem discorrendo, eu acredito que seja Paulo o autor da carta dos Hebreus. Há alguns que acreditam assim que ainda tem um autor desconhecido. Eu particularmente, falo que assim, quando falo Paulo, mas o autor fala que ele compara essas doutrinas básicas como um alicerce, como fundamento, como algo elementar. Ou seja, a partir dali eu vou construir. E um alicerce, irmão, é algo sólido, sabe? Um alicerce é algo que você não muda. Se uma casa ela precisa de um alicerce tal, é o alicerce tal. A pessoa não muda isso assim, digamos, da cabeça e diz assim: não, olha, a gente precisa mudar esse alicerce, ou então tira o alicerce e constrói a casa. Isso é temerário, isso é perigoso, não é verdade? A gente que trabalha com engenharia sabe que um alicerce mal feito ou mal calculado pode gerar uma tragédia no futuro, onde vidas podem ser ceifadas por causa disso. Risco de vida humana, São muito criteriosos com isso. E da mesma forma, irmãos, nós temos que avançar, nós seguimos ao aperfeiçoamento, mas isso tem que estar enraizado dentro de nós. Esses valores, essas doutrinas que a palavra fala, ela tem que estar consolidada em nossos corações para a gente avançar, para a gente poder desfrutar de Deus tudo aquilo que Ele tem para a gente. E é muita coisa. Amém? Você crê? Então, ele começa a falar de arrependimento de obras mortas. É o que a gente mais tem falado aqui. Existem outras partes que ele fala ali, por exemplo, doutrina de batismos. Por que ele fala de batismos? Porque há mais de um. O batismo no corpo de Cristo, ao batismo nas águas, ao batismo com o Espírito Santo. Ele fala da ressurreição dos mortos, porque, irmão, a salvação de Deus para a gente é completa, e a palavra prova isso. Ele morreu por nós e ressuscitou, e quando cremos nele, o nosso espírito que estava morto, ele é vivificado através do Espírito Santo. Amém? Então eu sou uma nova criatura, eu vivo de novo. Só que essa vida, ela não se restringe só ao meu espírito.
A palavra fala que há uma salvação para a alma. Ah, Alex, como é isso? Não, a alma é o centro da emoção, é o centro da vontade, né? Quando você pensa que quer alguma coisa, a alma. É fácil discernir isso, né? Quando você racionaliza, quando você sente, é a alma. E aí, a nossa alma, como fala em Romanos, diz assim: renovei, a gente não se conforma com esse mundo, mas temos a nossa mente, a nossa alma, renovada pela ação da palavra. Então há uma vida que Deus quer trazer para a nossa alma, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso o quê? É preciso renovar a nossa alma. Isso nos leva, né, a pensar que muita gente às vezes não vive o bom, o perfeito e o agradável de Deus, porque está faltando um ingrediente aí. Está faltando a renovação da mente, a renovação da alma. Não adianta, irmãos, você assim, às vezes é pouco eficiente e muita gente sai da presença do Senhor por causa disso. O motivo que foi feita uma pesquisa que mais da metade, né, dos cristãos que aceitaram Jesus e que se distanciaram do Evangelho, o que eles mais alegam é que não houve produção, ação efetiva na vida deles como eles imaginavam. Eles não conseguiram alcançar isso de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um evangelho sem poder, porque não renovou a sua mente na palavra. Então é importante a gente renovar a nossa mente. Mas além dessa salvação da mente, existe a salvação do corpo. Paulo fala ali, né, que quando vai falar a Tessalonicenses, Colossenses, ele fala do momento do arrebatamento. Ele diz: olha, os irmãos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Veja bem, ressuscitar, quando ele está falando de um novo corpo. Ele falando que a glória, né, do corpo do mortal é uma, mas a glória do corpo espiritual é outra. É um novo status, é um upgrade, irmão. É uma coisa assim maravilhosa, né, que a gente vai experimentar. Mas essa ainda vai acontecer. Lembra nas aulas assim, quem já fez o remo aqui? Já vem? Escatologia, né? Aí a gente vai estudar a ressurreição. E nós cremos nisso, sabe? A salvação para mim, para você, ela é em todos os níveis. Tem coisas como a ressuscitar, né, em um corpo glorificado. Isso vai acontecer, já está definido. É de direito. Sabe aquela coisa que no direito o pessoal fala assim, olha, é de direito, quando você já tem o direito, mas não é de fato. Ou seja, isso vai acontecer. Você já tem o direito, mas isso vai acontecer. Então a ressurreição está nesse nível. Mas a gente crê nessa ressurreição. Um dia, irmão, vou estar na glória com um corpo novinho em folha. Amém? E aí, a gente crê na imposição de mãos. Quando fala ali comissionamento, orar pelos enfermos, a gente crê nessa passagem de unção através disso. Por quê? Porque é uma ordenança bíblica. Porque está lá, porque a gente viu, a igreja fazia isso. Jesus fazia isso, Jesus mandou fazer isso. Imporei suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsareis demônios. Meu irmão, é isso, a gente crê. Eu não preciso inventar nada desse alicerce. Entende, irmãos? Esse alicerce está consolidado. E ele precisa ser uma realidade muito firme em minha vida, para que eu possa avançar. Nós vivemos num momento que é meio perigoso quando a gente escuta falar de muitas vozes a respeito do evangelho, por exemplo, e você vê pessoas às vezes falando de um evangelho sem arrependimento. Como é que é isso, irmãos? Como é que é isso? Como é que é você
crer em Jesus, você aceitar a palavra de salvação e você não se arrepender das obras mortas, daquilo que se passou, sabe? Você querer viver duas realidades paralelas a isso. Como é que isso pode funcionar? Se a gente pensar um pouquinho, a gente já vê que o negócio não funciona, né? Que a coisa está ruim. Não é verdade? Quando o povo de Israel estava saindo ali, é um momento que eu acho que que faz alusão muito ao nosso momento atual, no sentido de sair de uma realidade para uma outra realidade. O povo saiu do Egito indo para Canaã, sabe? Uma passagem que era para ser rápida, 11 dias, assim, se você calcular a distância, né? E a gente vê todo aquele trajeto ali, 40 dias de um povo, porque desobedeceu, porque os seus olhos não estavam focados naquilo que estava adiante, ele estava focado naquilo que estava atrás. É perigoso você querer viver a sua vida com Deus olhando desse modo. Existe uma outra realidade para você, uma realidade de liberdade no espírito, sabe? Uma vida plena, como aquela terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Isso não quer dizer, irmãos, que o caminho assim seja, né, aquela mil maravilhas, porque tem às vezes armadilhas do evangelho que a pessoa fala, venha para Jesus, que se você tiver pobre, você vai ficar rico assim da noite para o dia. Se você pegar e tiver um carro, você vai ter outro carro melhor. E as pessoas começam a pensar nisso voltado para essa vida. Um evangelho, como eu disse, onde não há visão de eternidade, de ressurreição. O que nos move, irmãos, é um dia eu vou estar com Deus. Um dia eu vou estar no seu reino. Um dia eu vou andar ali nas ruas de ouro com Jesus. Como a gente cantou, morte e dor nunca mais. Mas ali o povo começava a ficar olhando as cebolas do Egito, né? Imagine escravo não come filé mignon, eu acredito, né? Você acha que escravo, que os israelitas comiam assim, aquele master beef? Você acha que era isso que eles comiam ali? Mas a palavra fala que eles ficavam com saudade da carne que tinha no Egito. Eu acho que era um chupa-molho lá, um negócio assim mais devagar. Mas tinham saudade, sabe? Desdenhavam daquilo que estava diante deles e começavam a pensar no que tinha deixado para trás. E Deus começa a falar com eles que começando a falar de uma dura serviço do povo. Abre ali em Ezequiel capítulo 2, versículo de 4 a 7. Quando ele fala assim, falam ali já o povo de Israel estava vivendo outro momento também da mesma forma, a nação sem o arrependimento. Sem o arrependimento. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, e assim diz o Senhor Deus. Veja o comissionamento. Veja o papel da igreja. Não há negociação com os valores. Não, rapaz, você vem e muda isso aqui. A gente atualiza isso aqui para ficar, sabe, mais software para você, mais tranquilo. Não, irmãos. A palavra, ela é a palavra, sabe? A gente não pode construir um outro fundamento em cima do que já está. E quando ele fala de rosto duro, dura serviço, sabe o que é que significa? Se for fazer uma tradução literal, nuca dura, pescoço duro. Você já viu aquele pescoço assim que o cara não olha para um lado nem para frente? Ele está obstinado em seguir em frente. Ele olha só para um lado. Ele não olha, ele tem uma visão limitada ali. Ele olha à frente ali, o que ele quer e acabou. E quantas vezes a gente empurra para Deus exatamente isso? Olha, Deus, é o que eu quero. Veja bem,
A gente conhece na palavra que Ele tem prazer em nos dar. Deus é bom recompensador, irmãos. Ele te ama infinitamente, te ama muito. E não há, assim, nenhuma barreira em Deus em querer te abençoar, em querer te ver prosperar, em querer te ver feliz, em te ver cada dia mais sarado, crescendo nele. Isso é o desejo dele. A palavra é bem clara quanto a isso, porque Deus é bom. Mas quando eu começo a colocar diante de Deus coisas vazias, obras mortas, que o seu resultado final é me afastar dele, como isso vai ser produzido, irmão? Que tipo de vida isso pode produzir? Sabe, tem um versículo em Jó, capítulo 35, versículo 13. Existe às vezes um videozinho, deixa eu fazer aqui até uma propaganda. A gente está fazendo uma leitura bíblica, né? Está todo mundo dentro de um projeto aqui de Bíblia, lê a Bíblia toda em um ano. E a cada dia sai um videozinho ali, às vezes no grupo da igreja você vai ver um link. E, irmão, é maravilhoso aquilo ali, tem sido uma bênção. Aí aconselho você a ver. Inclusive esse versículo aqui uma vez foi citado lá e foi uma bênção. E ele diz assim: bota a revista atualizada, por favor. Essa daí está melhor. Só gritos vazios Deus não ouvirá. Que palavra, não é forte? Só grito vazio Deus não ouvirá. Que condição? Porque quando a pessoa expressa um grito, ela geralmente está, né, numa exclamação forte, em algo bradando mesmo. Mas aqui fala de um grito vazio. Era uma resposta de Eliú a Jó, ensinando a Jó a visão que Jó estava meio assim, né? Nos pensamentos dele, devaneando um pouco a respeito de quem Deus era. E finalmente ele tem uma resposta mais contundente daquilo. E ele fala esse versículo: só gritos vazios Deus não ouvirá. Eu volto de novo para o primeiro momento, irmãos, que eu estava falando. Como é que você acha que vai ser produzido em sua vida algo que só te conecta com o seu passado? Sabe, eu não me preocupo aqui em abranger, às vezes assim, pregar. Eu queria, às vezes tem mensagem que a gente quer pregar mesmo, ó, festa, pular, sapatear e tal, mas a gente tem que seguir a direção do Espírito. Amém? E há ensinamento, há segurança nisso também. Muitas vezes Deus pode estar falando com uma pessoa só aqui, acontece. Sabe quando a Bíblia fala que Jesus ele passou por Jericó? A única coisa que aconteceu em Jericó, a única, foi a cura do cego Bartimeu. Ele passou por aquele lugar para abençoar uma pessoa. Essa mensagem pode estar indo só para você, mas amém. Mas se não for alerta, é vacina, né? Vai tomando aí, segura. Mas muita gente não tem vivido o poder do Evangelho, porque isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Não se contente com o Evangelho de palavrinha bonita, sabe? Onde você não tem o resultado dele na sua vida, que não traz salvação, que não traz nada, só palavra bonita assim, sabe? Aquele coach para pegar a mente, dar aquela fluidez. Não, o Evangelho é poder de Deus, na salvação na vida de todo aquele que crê. Então se agarre com essa palavra, porque a gente vê muitos exemplos disso. Olha, eu posso citar um, por exemplo, aqui. Vamos citar ali, por exemplo, o filho pródigo, em Lucas 15:17, né? Jesus ensinando ali a palavra.
ele começa a lançar essa parábola, essa história. E ele começa a dizer de um filho herdeiro muito rico. E que antes do pai morrer, ele já quebra toda a convenção. Ele diz: olha, me dá a herança. Né? Como quem diz: olha, pai, para mim morreu aqui, eu preciso do dinheiro. Eu quero o lado bom. Sabe? Eu quero a coisa fácil. E ele diz: mas só que o pai dá, ele gasta todo o dinheiro. Por isso é pródigo, né? A palavra pródigo é justamente isso, gastador. É aquele que esbanja mesmo, gasta muito. Quando diz fulano é pródigo, quer dizer que ele gasta dinheiro, gosta de gastar dinheiro. Amém? E em um dado momento ele cai em si. Essa pequena palavra, irmão, ele caiu em si. Hoje pode ser a noite de cair em si, sabe, de perceber que, olha, não dá certo. Estar longe do Pai é estar em dificuldade. Estar longe do Pai, ainda que o ambiente possa trazer prazeres, possa trazer qualquer coisa, não é o melhor lugar para mim. E a palavra diz que ele então se volta para o Pai de novo. No mesmo capítulo, um pouco antes, Jesus conta outra história, falando a respeito de 100 ovelhas. Um pastor, e assim, quando a gente escuta ou até estuda um pouco sobre o pastoreio na Palestina, ali na região de Israel, até em alguns países da África, eles são apaixonados pelo rebanho. Um pastor raiz mesmo, ele é apaixonado. Você acha que assim, foi por qualquer motivo que Davi enfrentou um leão para tirar uma ovelha da boca de um leão? Imagine, um garoto enfrentar um leão para tirar uma ovelha da boca do leão. Você acha que o leão queria dividir ou queria entregar de graça? Mas aquele pastor, ele não abria mão daquela ovelha. Sabe, irmão, eu posso ser um eco hoje para você, para dizer que Deus não abriu mão da sua vida. E Ele já considerou qualquer erro que você cometeu até aqui. E esse amor não afetou em nada, não mudou em nada. As escolhas que você fez não mudou o desejo dele de ir até você. Ele está lá. Mas assim como aquele homem caiu em si, aquela ovelha, quando foi achada, ela apresentou uma característica, né, que diz assim, um detalhe sutil, que diz assim, que o pastor pegou aquela ovelha e colocou no ombro. A gente que trabalha assim, eu tive uma infância assim, muita presença de sítio com animais e tal, e gostava muito. E a gente sempre sabia ali no meio ali do rebanho qual era o animal mais bravo, né? Por quê? Porque era o mais incomodado. Ele não parava quieto, ele não aceitava que você chegasse perto dele. Muitas vezes você ia fazer um cuidado, mas ele se esquivava e não queria. Mas aquela ovelha não, irmão. Aquela ovelha se deixou colocar sobre os ombros. Sabe, muitas vezes para ter esse socorro, para que o nosso grito seja ouvido, o que nos falta é a mansidão. O que nos falta muitas vezes é reconhecer: olha, eu estou no lugar errado, eu estou aonde não deveria estar. Eu estou numa posição que eu estou descoberto da palavra, eu não estou vivendo isso. Para que esse pastor venha e coloque sobre os ombros e te leve aonde você deve ficar, ao lugar que é seu. No caso da ovelha, no rebanho. No caso do pródigo, com a família. Há uma família para você, irmão. Deus não te criou para você ser só. Não. Há uma família. Hoje nós celebramos isso também.
Nós celebramos a morte do Senhor aqui. Nós celebramos a sua ressurreição e celebramos a nossa unidade como corpo, porque Ele nos uniu. Ele nos uniu. Nos fez um só pão, um só corpo com Ele. Então é o arrependimento. A gente vê um exemplo mais forte, que nesse caso não é nem uma história só. Vamos lá para Lucas também. Lucas capítulo 33, verso 39 a 43. Acharam? Lucas 33, do 39 a 43. Lucas capítulo 33. Não? Ixi, então peguei a referência errada. Não, copiei então errado aqui, anotei errado, desculpe. Mas é sobre os 12 ladrões na cruz. É a passagem que fala sobre os 12, sobre a crucificação dos dois. Eu acho que era 23. 23, pronto. Anotei errado. Perdão aí, irmãos. Lucas 23, 39 a 43. Aqui, achamos. 23, 39. Amém. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Pode seguir. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Próximo. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Percebe a diferença das vozes? Mas este nenhum mal fez. Pode pegar o... E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você percebe, irmãos, que um teve uma resposta, o outro não teve nada, nem resposta teve, sabe? Um reconhecia que estava ali porque tinha cometido algo que o levou até ali. Um reconheceu a Jesus, ele olhou para Jesus e reconheceu como rei. Olha, lembra-te do Senhor quando entrares no teu reino. Ele reconheceu a Jesus como Senhor, como rei. O outro só queria sair daquela situação. Quantas vezes você vê as pessoas às vezes pedindo a Deus, orando a Deus só para sair da situação? Não é verdade? Quem nunca? Eu? Algumas vezes, sabe? Uma coisa que foi maravilhosa para mim na matéria a oração que prevalece do Rema, justamente entender isso, que a minha oração ela não pode ser um grito vazio, ela tem que estar alinhada com a palavra da verdade, assim como a minha vida tem que estar alinhada. Entenda que você não é chamado para viver em Deus um momento, você é chamado para uma nova forma de vida. Olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. A minha vida agora é fé. Fé crendo na palavra. As coisas velhas passaram. Olha, Paulo tinha, humanamente falando, muitas coisas. PhD, sabe? Em teologia. Doutor ali, membro do Sinédrio. 70 pessoas mais influentes da nação de Israel. Paulo era um deles. Ele estava lá. Era um deles, sabia? E ele chega em um determinado momento, ele disse assim, ó: tudo isso eu coloquei como sendo nada diante da excelência daquilo que me foi posto.
É preciso essa noite a gente considerar, irmãos, a excelência daquilo que está diante de nós. Há uma vida rica, uma vida completa, sabe? Não é uma vida que possa te deixar com saudade da que você vivia anterior. Se isso está acontecendo, irmãos, é hora de acender ali a luzinha amarela, é hora de buscar em Deus, porque alguma coisa tem e a gente precisa ajustar. Porque quando você está em Deus, aleluia, sabe? Nada se compara. Nada se compara. A Bíblia fala de um amor tão grande que nos constrange. Sabe, quando você encontra, né, tem essa experiência com esse amor, irmãos, ele cai por terra todo muro que você tenha construído, toda barreira, sabe, qualquer coisa que você tenha de empecilho, isso cai por terra, né? Você fica exposto ali ao seu amor. Esse amor transforma você completamente. É hora de se agarrar a esse alicerce, irmãos. É um momento da gente viver esse evangelho de poder, mas também esse evangelho de arrependimento, de obras mortas. Esse evangelho onde a gente cresce, sabe, festejando, celebrando em alegria, mas vivendo ele também em amor, amando intensamente o nosso irmão. E eu vou dizer, irmãos, andar em amor tem um custo, sabe, tem um preço, porque muitas vezes você vai ser confrontado a abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você pensa, em favor do outro. Mas vale a pena. Vale a pena, porque o amor, ele nunca falha. A gente vê um exemplo prático na vida de Saul e Davi. A gente tem 2 homens que foram reis, os primeiros reis da sua nação. 2 homens levantados por Deus. 2 homens que tiveram experiências com o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que na caminhada de um, ou seja, as oportunidades foram as mesmas. Deus é bom, irmão. Ele não faz acepção de pessoas, não. Deus não pegou e criou obstáculo de Saul para sabotar Saul, porque muita gente às vezes tem um pensamento distorcido achando que Deus sabotou Saul e promoveu Davi. Não foi nada disso. As oportunidades estavam lá, para Saul e para Davi. Quer que eu lhe diga uma curiosidade? Moralmente falando, se a gente fosse levar para o conceito moral da sociedade, Saul seria muito mais aceito do que Davi. Sabia disso? Porque Saul não cometeu nenhum pecado moral para a sociedade. Não é verdade? Você não fala, eu vi que Saul adulterou, que Saul, né, foi lá. Não, você não escuta falar essas coisas de Saul. Era um cara que tinha assim uma linha, de certa forma, para a sociedade. Mas a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Por que, irmãos? Um homem falho, um homem que pecou tanto contra Deus, ali daquele jeito. Mas por que ele alcançou essa vitória? Por que ele alcançou essa vida em Deus? Porque Davi era rápido em abrir mão do que ele pensava e agarrar aquilo que Deus falava. Porque Davi era rápido em perdoar pessoas, em perdoar ofensas. Amém? Você percebe isso? Só gritos vazios Deus não ouvirá. Houve um momento ali com Saul que ele recebeu uma palavra, ele não cumpriu. O profeta foi lá, né, e deu aquela advertência para ele, confrontou ele com aquela verdade. E Saul, diante de todas aquelas palavras, disse: olha, só sai aqui comigo para o povo ver que a gente está junto aqui, andando de mão dada aqui, né? Que aí o povo vai achar que, como você é profeta, o povo vai achar que Deus está comigo. Ou seja, não importava o que o profeta falou, que Deus não estava com ele. Não foi aquilo que movia Saul.
O que movia Saul era o reino, era a coroa, era a posição, era o status. E isso confronta a gente, não quer que isso está me movendo, sabe? E eu trago essa verdade aqui, irmãos, porque a Bíblia é clara quando ela diz que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então onde é que está o nosso coração? Onde é que está o tesouro? Porque quando Davi foi confrontado na mesma situação, um profeta vai para ele, começa a confrontar ele do pecado, a Bíblia fala que Davi cai de joelho na hora. Ele diz assim: Senhor, me perdoa porque pequei. Eu pequei, Senhor, eu errei. Eu estou todo errado aqui. Ele caiu em si na hora. E como é que nós estamos nos posicionando com relação a essa palavra? Eu sei, irmãos, que não é uma palavra da gente pular aqui, de bater palma. Às vezes isso confronta mesmo, mas é necessário. É necessário, sabe? Porque a gente não pode abrir mão de verdades eternas. Porque a gente pode pedir muita coisa para Deus, lícita e atendido, um bom casamento, é uma bênção, é bênção pura, a palavra diz isso aqui. Mas é para essa vida, sabia? A saúde no seu corpo, a gente vive em saúde, né? Glória a Deus, aleluia, a gente crê nisso. Mas também é para essa vida. O emprego, o bom salário, a gente pode buscar isso e orar, mas tudo é para essa vida. Então que os nossos gritos não sejam vazios a ponto de pensar em Deus só para essa vida. Porque Paulo falava que se nós buscarmos a Deus só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Forte isso, não é? Forte. Mas isso nos confronta. Aleluia. É preciso buscar esse relacionamento. O Luciano Subirá falou uma palavra que assim, realmente, né, é uma realidade que todo crente em Deus deve viver. Quando ele diz assim, ó, que Deus não atua por atacado, né? Deus não tem relacionamento por atacado. Deus ama a igreja de Ananideu. Aí pensa em todo mundo que está aqui, né? Toda a igreja. Ei, Deus quer um relacionamento pessoal, único com você. É claro que assim, quando a reunião, a congregação está reunida, é a bênção. A unção vem, né? A graça vem, que a gente vê milagre acontecendo, é uma maravilha. Mas entenda que Deus tem algo único, em relacionamento com você. O meu relacionamento com Deus jamais vai ser igual ao seu, e vice-versa, irmão. Vai ter pérolas que estão separadas pelo Senhor só para você. Tem coisas específicas que Deus tem para realizar nessa terra e que só você pode fazer. Não adianta o irmão Jacques, o irmão Alex, né, o pastor, qualquer outro ir tentar fazer. Pode até fazer alguma coisa com muito esforço, de forma muito pesada, rendendo muito pouco, com muita pouca produtividade, porque era algo que estava determinado para você fazer. E que para você ia ser assim, ó, fluir. Então se aproprie disso, irmão, e flua. Siga, como Paulo, como estava falando ali em Hebreus, avançando rumo à perfeição. Olha, isso aqui ainda, tá bom. Tem coisas na nossa vida às vezes que tá bom, né? Tá bom, já alcancei isso aqui. Mas como diz Rosana Lira, o bom é inimigo do melhor. Então tem hora que o bom não é suficiente, é o melhor. Sabe? O povo ali de Israel no deserto estava livre da morte, mas não era. Tinha comida todo dia, né? Quando tinha sede ali tinha água lá, que Deus providenciava, brotava da rocha, era amarga, fazia doce, e haja milagre, mas não era o melhor. Não era o melhor. Deus não se contenta com o bom para você. Por que você vai se contentar, irmão?
Por que você vai se contentar em ter uma vida onde o Evangelho não te diz nada? Onde essa palavra não atua em seu coração, não transforma a sua vida, não começa a te transformar à semelhança de Cristo? Por que você vai se conformar com isso? Ainda que você tenha alcançado algumas coisas em Deus, glória a Deus, eu vou te dizer, tem mais. Tem mais. As vitórias que você teve, glória a Deus, mas tem mais. As experiências que você teve, glória a Deus, mas tem mais também. Aquilo que você parecia impossível e que você venceu, olha, pode se levantar outro impossível amanhã, mas tem mais provisão para você, tem mais bênção, se você estiver fundamentado nesse alicerce. Porque não dá para abandonar um alicerce, irmãos. Sabe, quando a gente vê alguns detalhes na palavra, que é algo que me chamava muita atenção. Você sabia, por exemplo, pastor, que a madeira que foi feita ali, a Arca da Aliança, era praticamente de sarça? Era de sarça praticamente. Era a mesma, ela é a mesma madeira que tem árvores como jurema ou jerema, que muitas vezes chamam aqui. É aquele tipo de madeira rústica, lenhosa, difícil de trabalhar, sabe? Existiam árvores muito melhores na época ali. Existia o cedro, existia a faia, existia tantas madeiras mais nobres. Às vezes a gente tem pessoas tão inteligentes, pessoas assim moralmente tão impolutas, né, vamos dizer assim, madeiras mais nobres, mais perfumadas, mas existia algo naquela madeira que Deus designou para a arca, que era a produção de um óleo. Ela tinha uma seiva que era única, não tinha no cedro, não tem, na faia não tem, se você botar o jacarandá também não tem, só tem naquela. E aquela resina fazia com que o ouro ele aderisse à madeira. A arca precisava ser revestida de ouro, e Deus sabia que só aquela madeira aceitava aquele ouro, sabe, coladinho ali. A madeira em si não tinha muito valor, não era aquelas Coca-Cola toda, era difícil de trabalhar, sabe, dava trabalho. Às vezes a gente é assim, né? Difícil de trabalhar. Deus está falando, está mostrando, a gente está com o pescoço duro, sabe, olhando para uma direção só, e Deus olha para o outro lado, e você está olhando ali, parecendo que está com o pescoço. E no entanto, quando Salomão começa a falar, quando em Crônicas começa a falar ali da construção do templo, você vê que na construção do templo de Salomão tinham madeiras de lei que foram usadas só para edificar. Que coisa interessante, eles edificaram todo o templo e depois aquelas madeiras todas foram recolhidas e lançadas fora. Já pensou nisso? Madeira de lei, mas que foi usada só para construir, depois construiu, saiu. Sabe, irmãos, não considerar esse arrependimento, não considerar as verdades, não se submeter à palavra, muitas vezes até de modo resistente assim, mas sabe, não, tá bom, eu não quero não, igual a Naamã, rapaz, deita ali 7 vezes nesse rio aí, sai curado, rapaz. Aí ele ficava, não, mas tem rio mais bonito na minha terra, tem Abana, tem Farpá, tem isso, tem aquilo. E quantas vezes a gente está de, olha, a direção, Deus te entrega um negócio, às vezes em um envelope que você não gosta, você olha para o envelope, você acha feinho e fica resistindo a isso, e o tesouro está dentro, sabe? Meu filho, não é a madeira não, é o ouro que ela consegue adquirir nisso. E muitas vezes a gente está igual aquelas outras, não, sou uma madeira de lei, inteligente, sagaz, tal. E na verdade, na hora da construção, eu não estou ligado ao alicerce.
Eu só fui. Eu só levei. Quantas vezes, irmãos, de situações de pessoas vivendo o evangelho dessa forma, só levando, sem estar ligado a esse alicerce. Mas é difícil. É hora de considerar essas verdades. É hora de se voltar para Deus, se voltar para a sua comunhão. E isso só vem quando a gente cai em si. E eu vou falar uma palavra aqui, irmãos. Isso não é uma decisão emocional. Vou repetir de novo. Isso não é uma decisão emocional. Quando a gente fala de arrependimento, significa metanoia. Metanoia é mudança de rota, mudança de mentalidade. Eu entendo, veja bem, não é sinto, eu entendo que aquilo está errado. Eu entendo o que a palavra diz sobre aquilo. A partir daquele momento, eu mudo a minha rota. Olha, isso aqui não. Parece bonito, está dentro de um envelope bonito, mas isso aqui não é para mim. Porque eu acredito que todo mundo aqui quer ser como a madeira da Arca da Aliança, né? Guardar o tesouro ali. Tá ali no melhor lugar, no Santo dos Santos, com a palavra dentro. E é onde a palavra tem que estar, irmãos. É dentro. Dentro da sua vida, dentro do seu coração. É aí que vai ter efeito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Vocês me amam ainda aí? Amém? Amém. Irmãos, tem alguém aqui que nunca tenha vivido essa aliança com Deus, ou esteja vivendo esse momento de querer cair em si, de se realinhar com Deus? Esse é um bom momento. A Bíblia fala em Romanos que com a fé, com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos para sermos salvos. Fazer Senhor Jesus, Senhor e Salvador da sua vida, não é entrar para um clube. Não é para isso que estou te convidando, não é entrar ali só fazer parte de uma comunidade, de um grupo muito bom e tal, não. Mas é viver uma nova vida, é sair da morte para a vida. E para isso acontecer, só Jesus. É preciso aceitar, Alex? É. A gente repete de novo a mesma figura de sempre. Em um casamento, se o noivo e a noiva ficarem mudos, o casamento se consuma ali? É realizado o casamento? Não. O noivo precisa expressar sua vontade, a noiva precisa expressar sua vontade. Bom, na salvação é a mesma coisa. É preciso expressar a sua vontade. É preciso confessar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, como seu único e suficiente Salvador. Amém? Você deseja fazer isso hoje? Se quer, faça o sinal, vem aqui à frente. Amém? Todos salvos? Amém.